De onde vem a energia dos seres vivos? Esse novo assunto agora vai tratar da distribuição dessa energia, certo? Da origem, de onde é que ela se origina e toda a sua transmutação, ou seja, a passagem dessa energia de um nível para outro nível de seres vivos. Esses níveis são chamados de níveis tróficos. Tróficos porque tem a ver com alimentação. E mais precisamente falando, os níveis são as cadeias alimentares. E o que significa de fato cadeia alimentar? Cadeias são grupos representativos de distribuição de energia, certo? Então são basicamente 3 elos que formam essas cadeias alimentares, certo? Então elas são compostas pelos produtores, consumidores e decompositores. Então veremos nessa próxima ilustração algo mais detalhado sobre isso. Vejamos, nós temos aqui a cadeia alimentar em meio terrestre e a cadeia alimentar em meio aquático. Em qualquer dos dois exemplos, nós temos sempre produtores, consumidores e decompositores. Mas se vocês notarem aí, vocês verão consumidores em várias categorias. Porque temos os consumidores primários, os secundários, os terciários e daí por diante. Cada grupo desses consumidores se enquadra dentro de uma categoria energética. Ou seja, quanto maior for o grupo de consumidor, menos energia ele recebe da sua fonte original. Em relação à alimentação, a fonte original são os produtores. Mas bem antes dos produtores há uma fonte, que é a que emana energia e da qual não haveria vida, não haveria essa transmissão de níveis tróficos de energia. Essa fonte original é o Sol. Então, através da fotossíntese, os produtores eles capturam essa energia, certo? E transferem para os seguintes níveis. Nós temos aí, por exemplo, no meio terrestre, a planta que transfere essa energia para o gafanhoto, que é um consumidor primário. O rato come o gafanhoto, que é um consumidor secundário. A cobra come o rato, que é um consumidor terciário. E, finalmente, o falcão ele come a cobra e o falcão ele é um consumidor quaternário. Isso pode se prolongar, certo? Porque isso tem uma possibilidade praticamente infinita. E da mesma maneira se observa a cadeia alimentar no meio aquático. Se vocês repararem aí, vocês vão ver que os seres, o fitoplâncton, que são seres fotossintetizantes, eles são a base, eles são o primeiro nível, então eles são os produtores. Então temos aqui essa outra exemplificação, que mostra o ambiente aquático a partir das plantas, que são os produtores. Aí a gente vê o caramujo, que é um consumidor primário e daí por diante. O caramujo vai servir de alimento para os lambaris para os peixes maiores. E esses peixes maiores são pescados, por exemplo, pelas aves, ou são comidos por outros predadores, como focas, tubarões, etc. Então a gente vê aqui o Sol, que ele transmite a energia para as plantas se tornam produtoras, porque tudo começa dela, não só de plantas, Quando a gente fala em plantas, a gente se refere aos seres que fazem fotossíntese. No caso, no meio aquático, a gente pode considerar não apenas plantas, mas as algas, que são fotossintetizantes. Então elas também são produtoras. E, inclusive são consideradas as maiores produtoras, devido à sua grande biomassa. Então nessa imagem aqui, tanto a gente pode ver a cadeia alimentar, porque a gente aqui nota os produtores, os consumidores e os decompositores, como também a gente pode interpretar como uma teia alimentar, certo? Há uma pequena diferença entre cadeia alimentar e teia alimentar. A cadeia alimentar reúne esses 3 grandes grupos, produtores, consumidores e decompositores. Já a teia, ela especifica uma determinada relação em um determinado ambiente, certo? Então, num ecossistema onde existem plantas que são devoradas por gafanhotos e esses gafanhotos são comidos por ratos e os ratos por cobras e assim por diante. Então, nessa cena específica, a gente pode considerar isso apenas como uma teia alimentar. Então, enquanto a cadeia ela é mais abrangente, a teia ela é bem mais específica.
E finalmente aqui nessa outra cena, né, a partir da planta, todas as demais criaturas são consumidores. Então nós temos os vários níveis, né? Consumidor primário, secundário, terciário e assim por diante. Se a gente aqui tivesse exemplificando um animal que se alimentasse desse gavião, né? Mesmo depois que ele morresse, como por exemplo um urubu. Então a gente iria defini-lo como um consumidor quaternário, por exemplo, né? Ou daí por diante. Quanto maior for esse tipo de consumidor, menos energia ele pega. Então ele tem que conservar essa energia, certo? Então a gente nota que essas criaturas do nível de consumidor mais alto, né, elas são lentas, que é justamente uma estratégia de economia de energia. E dentro da cadeia alimentar, nós temos os fungos e as bactérias, né? Os fungos são os decompositores, juntamente com as bactérias. Então, eles conseguem devolver ao ambiente os átomos, né? As moléculas que faziam parte da composição dos seres vivos. Então, eles são considerados essencialmente decompositores. Então, a partir deles, tudo se reinicia de novo, né? Toda essa matéria orgânica, ela vai ser absorvida pelos seres produtores, né? E todo o ciclo se reinicia. As bactérias, por exemplo, elas são muito numerosas, certo? É o reino por excelência que habita a Terra. Então, elas também são decompositoras, né? Essencialmente decompositoras. Pelo menos grande parte das espécies de bactérias possuem essa finalidade de decompor a matéria e devolvê-la ao ambiente. Então, ao se falar em cadeia alimentar e em teia alimentar, também se pode organizar esse fluxo de energia nas chamadas pirâmides de energia. Então nós temos aqui uma pirâmide para exemplificar o nível de energia de cada uma dessas criaturas. Por exemplo, as plantas, elas ficam na base porque elas concentram o maior fluxo de energia, já que elas são produtoras. Então, apesar de não ser uma regra inquebrável, né, as criaturas que se alimentam dos produtores, algumas delas, né, possuem uma grande carga de energia, porque pegaram essa energia de um produtor. Assim, por exemplo, esquilos, né, beija-flores, são exemplos de animais que emanam, né, uma grande capacidade energética. Mas, como eu disse, isso não é uma regra inquebrável, né, porque se a gente for observar os caramuchos, eles são bastante lentos. E por falar em energia, né, nós temos aqui uma representação de uma equação desse fluxo de energia. Nós temos aqui a fotossíntese, né, e temos a respiração celular. E vemos claramente que uma segue uma via contrária à da outra. Nós temos, por exemplo, 6 moléculas de gás carbônico, mais 6 moléculas de água, né, juntamente com a energia solar, não é a luz, né, vai resultar na glicose e no oxigênio, né, que são 6 moléculas de oxigênio mais a energia. Então, essa equação sendo ao contrário, ela vai resultar na respiração celular. Ou seja, oxigênio mais glicose vai resultar em dióxido de carbono, água e energia química na forma de ATP. Então essa foi a nossa aula sobre as relações tróficas, ou seja, a distribuição de energia, né, entre uma criatura e outra. Essa distribuição de energia se dá basicamente pela alimentação, né, ou pelo processamento das substâncias, né, como acontece no caso dos decompositores, e todo esse fluxo de energia ele é passado e é ele que garante, né, a manutenção dessa vida no planeta. Tudo isso graças a uma série de fatores, né, como os fatores abióticos, né, a começar pela luz, né, a luz do sol principalmente, né, que é a fonte natural de toda essa energia. E então todo esse fluxo ele é passado, tá certo? De um nível para o outro. Então, gente, até uma próxima.